Dá pra imaginar como seria se a Twilight não fosse a princesa da amizade ou a Fluttershy como um pônei terrestre. Essas foram uma das primeiras ideias de como as Many Six de My Little Pony seriam. Mas não foi só a aparência das pôneis que mudou não. A lore do desenho seria totalmente diferente do que se pode imaginar. Bora ver então? Fala gente bonita, eu sou a Mia e há mais ou menos 16 anos, lá pra 2008, a criadora do desenho mostrava sua ideia pra Hasbro, de um desenho sobre garotas espaciais. Milky Way and the Galaxy Girl. Na verdade, a ideia original era para esse desenho ser apenas uma franquia de bonecas, o que infelizmente não aconteceu, já que a Hasbro não curtiu muito a ideia. Mas por saberem que a Lauren já havia trabalhado antes em Meninas Superpoderosas e na Mansão Foster para Amigos Imaginários, a empresa perguntou se a mulher poderia trabalhar no reboot de My Little Pony, o que seria a quarta geração desse desenho tão icônico. Mas olha que engraçado, olha, antes da Hasbro sequer perguntar se a Ruiva iria trabalhar nesse reboot da G4, Lauren já tinha postado o que seriam as primeiras artes conceituais das Many Six, essas que eu vou mostrar agora. Esse primeiro design da Twilight foi baseado na pônei da G1 que tinha o nome apenas de Twilight. Mas um tempo depois, tanto o nome quanto o design da Twilight foi mudado para Twilight Twinkle, onde a Cutie Mark era de uma lua e uma estrela. E esse teria sido o design final da Twilight até 2009, quando tudo nela mudou para a Twilight que conhecemos hoje em dia. A criadora queria trazer de volta a Surprise da G1 nesse reboot, uma Pegasus que seria que nem a Pinkie Pie, só que branca e com os cabelos amarelos. O problema era que a Hasbro não tinha mais os direitos da G1, que era lá dos anos 80. Aí a Lauren usou a Pinkie Pie da G3 como inspiração para pônei, para depois fazer dela uma pônei normal. Mas eu vou te dizer, bem que eu preferiria a Pinkie como uma Pegasus. E se você também prefere a Pinkie Pie como uma Pegasus, vou deixar o link aqui na descrição de um boné da Pinkie que tem asas. Aproveita que tem vários modelos disponíveis, hein? Como vocês estão vendo aí na tela, era pra Fluttershy ser uma pônei terrestre, isso porque ela foi inspirada na Pose da G1, mas também na Sky Scammer da G2. E pelo que vi numas artes antigas da pônei, Lauren demorou um pouco até chegar no nome Fluttershy, como Summer Edgeor e Summer for Short. Cara, ainda bem que trocaram. O nomezinho difícil, hein, gente? Eu fiquei editando um tempão aqui pra acertar esse nome. Na verdade, eu acho que nem acertei. Enfim. Mesmo depois da Fluttershy ter virado uma Pegasus, Lauren Faust tweetou recentemente que a Fluttershy é uma pônei terrestre no seu coração, referenciando esse fato do passado. Sabiam que a Rainbow Dash seria rosa? Pois é, nem dá pra acreditar, né? Isso porque a pônei foi inspirada na Firefly, da G1, mas a Lauren não poderia manter o nome Firefly na pônei por causa dos direitos que a Hasbro tinha perdido. Nisso, a Faust usa de inspiração a Rainbow Dash da G3, que ironicamente adorava a moda. Mas ao invés disso, Lauren preferiu manter uma personalidade bruta e competitiva na nova Rainbow Dash. Uma coisa interessante que eu vi aqui é que ela teria a íris azul clara ao invés de magenta, e a Cutie Mark de um raio, só que sem a nuvem. As pôneis que inspiraram a Rarity foram a Glory e a Sparkler da G1, e como podem ver, era pra pônei ter uma crina mais escura e com mechas rosadas, que nem a Twilight de agora. E ela teria a pele num tom azul meio cinza, com os olhos escuros, mas depois esses detalhes foram mudados pra Rarity que conhecemos agora, o que ficou 1000 vezes melhor na minha opinião, vocês não acham? Se você também acha isso, dá um like nesse vídeo pra eu entender que você também gostou dessa ideia. Olhando assim, até que a Applejack não mudou muito, né? Isso porque a Hasbro ainda tinha os direitos do nome e do design da Applejack lá da G1. A diferença é que ao invés de um laço azul na cauda, ela seria presa mais na ponta. Agora eu quero falar com vocês sobre a Bíblia de My Little Pony, um documento escrito pela criadora que abordava todos os detalhes do desenho. E como vocês devem imaginar, não era pra gente estar vendo isso, hein? Acontece que eles foram vazados entre 2017 e 2018. E como o documento é muito extenso, eu vou separar as partes que eu achei mais interessante. E é incrível de ver o quanto o desenho mudou. Como o próprio nome do show, que seria My Little Pony Adventures.
sem aquela logo famosa que conhecemos hoje em dia. Numa página vemos que o Big Mac iria se chamar Big Apple, e a Apple Bloom seria Apple Seed. A Princesa Celestia antes seria uma rainha, mas a Hasbro preferiu mudar a posição real dela, com a afirmação de que as crianças não iriam simpatizar com uma rainha, possivelmente por causa das rainhas mais da Disney. Vocês acham que isso faz sentido ou foi só uma fumação da Hasbro, hein? É verdade, quer dizer, às vezes não. Sabiam que era para os unicórnios serem fanáticos por astrologia? Saca só, era descrito que os unicórnios teriam uma habilidade única de poder ler as estrelas e que às vezes eles até controlariam elas. É dito também que a sabedoria dos unicórnios seria dada pelas estrelas, para que assim eles pudessem guiar os Pégasos e os pôneis terrestres toda vez que fossem mudar as estações do ano. Seria que nem no episódio Passagem do Inverno, só que com os unicórnios no comando. É dito também que os unicórnios mais talentosos seriam capazes de fazer certas estrelas brilharem mais do que o normal, podendo até mover elas para essas estrelas poderem se comunicar com os pôneis mesmo estando longe demais. Cara, isso parece ser muito legal, porque eu imagino que elas iriam fazer que nem os peixes lá do Procurando Nemo, sabe? Que usavam imagens e símbolos para se comunicar com os outros. Outro detalhe que foi descartado da G4 eram as celas que os pôneis usariam como roupas mais formais. Mas como as celas equinas são mais para os humanos, eles preferiam fazer com que os pôneis usassem vestidos mais humanizados, para ficar mais familiar para quem fosse assistir o desenho ou até comprar os brinquedos. É dito também que a Ponyville se chamaria Philadelphia, um trocadilho com Philly, que é égua ou potrinha em inglês, e Filadélfia, uma cidade da Pensilvânia. E vendo essas imagens da antiga Ponyville, dá pra ver que ela seria que nem aquelas terras fantasiosas que vemos na antiga geração de My Little Pony, que a Interlot seria um castelo bem no estilo Disney, depois mudaram para um castelo todo dourado nas montanhas, que nem na versão final. A boutique da Heritage teria o nome de Carrossel de Alta Costura, com o primeiro design tendo várias cores vibrantes, enquanto o outro era mais puxado pro cinza. O que vocês acharam, hein? Tem até episódios que foram mudados completamente, ou dos que nem chegaram a ser feitos, como o episódio Nothing More to See, ou em português, Nada Mais Pra Ver, onde as Many Six viajariam até uma praia e achariam por acidente um reino de pôneis marinhos, e que elas ainda iriam encontrar uma serpente monstruosa, egoísta, denominado como o Kraken. E se vocês lembram bem, os pôneis marinhos foram introduzidos no filme de 2017, sendo que aqui a gente veria eles ainda na primeira temporada, quando a criadora ainda estava atuando na produção do desenho. E se lembram do temporada de Coice na macieira? Então, meio que a ideia original era da Apple sair por aí dando cabeçadas nas macieiras. E por que, você me pergunta? Pois é, não sei, só sei que a Hasbro não gostou nada do desfecho desse episódio, já que poderia pegar mal um desenho infantil mostrar personagens dando cabeçadas por aí. E também porque a empresa não tava muito afim de ouvir reclamações dos pais, né? Voltando pra Twilight, que antes se chamaria Twilight Twinkle, várias cutie marks foram pensadas para ela, como um chapéu de feiticeiro ou uma estrela cadente. Ela também teria um gato preto como pet, ao invés da coruja que vemos na série, dando um ar mais místico para Twilight. Eu bem que gostaria de uma pônei meio feiticeira do que a nerdola chata que ela virou nas últimas temporadas. E ela e o Spike não iriam crescer juntos. Ele seria dado pela Celestia assim que a Twilight chegasse em Ponyville. E pelo que parece, ele seria só um dragão bebê genérico que atuaria como um assistente pra Pony. O mais legal disso é que tanto a animação teste quanto os primeiros modelos feitos em Flash foram vazados, o que antes era quase como um Lost Media na época. Nesse quase episódio piloto, Tara Strong, que é a dubladora oficial da Twilight em inglês, fez a voz da Twilight, da Rainbow Dash e da Pinkie Pie. Tanto que no episódio Um Conto da Lareira Calorosa, na versão original, Twilight imita a voz da Pinkie Pie, fazendo referência desse teste de animação. Sabiam dessa? E pensar que o desenho seria totalmente diferente do que imaginávamos, né? Qual dessas curiosidades mais te pegou de surpresa? Escreva aí nos comentários, viu? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!